Vivemos em uma época muito estranha, uma época em que há informação em excesso, mas compreensão em falta. Uma época em que as pessoas falam sem parar, mas quase ninguém consegue explicar para onde a civilização está indo. Mário Ferreira dos Santos percebeu isso há muito tempo. E talvez por isso sua obra continue tão atual. Porque ele fala em crise. Ele não está falando apenas de economia, de política, de governos. Não. Ele fala de uma crise do próprio homem em filosofia da crise. Hoje, o ser humano parece cercado por tudo. Está cercado por tudo. Tecnologia, velocidade, entretenimento, consumo de informação. Mas, ao mesmo tempo, parece cada vez mais vazio. E talvez o problema esteja exatamente aí. Porque uma civilização pode possuir riqueza, poder, tecnologia e progresso, e ainda assim caminhar lentamente para a decadência. Mário Ferreira dos Santos percebe que toda crise começa antes dentro da consciência humana. Quando o homem perde valores, perde profundidade, perde sentido, perde a capacidade de refletir, começa a viver apenas pela aparência, pela utilidade e pelo imediatismo. E talvez seja exatamente aí uma situação que estamos vivendo hoje. Uma época em que tudo precisa ser rápido, superficial, instantâneo. Uma época em que pensar profundamente virou quase um ato estranho. A crise moderna não é apenas econômica, política, institucional. Ela é espiritual, intelectual e existencial. E então surge a ansiedade, o vazio, o ressentimento, a sensação constante da insatisfação, como se a civilização inteira tivesse cansada de si mesma. Mário Ferreira dos Santos enxergava essa situação de uma forma muito interessante. Quando uma sociedade perde os seus fundamentos, os seus valores e a sua capacidade de reflexão, ela começa lentamente a aceitar qualquer coisa. Porque o homem em crise não busca necessariamente a verdade. Aliás, o homem em crise nunca busca a verdade. Muitas vezes ele busca apenas a distração, o conforto, o pertencimento, alguma ilusão capaz de anestesiar o seu vazio, o consumo excessivo. Talvez por isso, na nossa época atual, seja tão contraditório. Nunca houve tanta comunicação, nunca, mas ao mesmo tempo, tanta solidão. Nunca houve tanto discurso, tanto sobre liberdade, sobre democracia, e ao mesmo tempo, tanta dependência psicológica. Nunca houve tanta opinião e tão pouca reflexão verdadeira. E aí cabe uma pergunta. Uma civilização pode sobreviver quando o próprio homem perde o sentido da existência? Mário Ferreira dos Santos nos obriga a perceber algo desconfortável. Toda crise exterior antes foi uma crise interior. Ela nasce dentro de nós mesmos, interiormente. Porque civilizações não entram em decadência apenas pela economia ou pela política. Não. Elas entram em decadência quando o homem perde sua estrutura interior. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora.
E talvez a maior crise do mundo, no mundo moderno, hoje, não esteja nas instituições, não. Mas onde? Dentro do próprio ser humano. Por quê? Nenhuma civilização permanece de pé quando o homem deixa de compreender quem ele é.